despender tempo para cuidar de si mesmo é muitas vezes considerado um ato egoísta. Talvez porque é isso que imaginamos. Porém, o que a maioria de nós precisa é apenas de um momento para parar e respirar. Cada aspecto de nossa vida, físico, espiritual, intelectual e social, influencia nosso bem-estar. Autocuidado não é autoindulgência, e reservar tempo para o autocuidado não significa fazer uma restauração completa de sua vida. Para melhorar sua vida física, você não precisa seguir o tudo ou nada ao fazer inscrição vitalícia na academia, ou trazer a academia para casa, ou ter que eliminar qualquer vestígio de açúcar em sua casa. Esse não é um plano duradouro. Isso gera muito estresse e pressão para sermos perfeitos, além de uma imensidão de culpa e vergonha quando a perfeição não é atingida. Você pode aumentar seu bem-estar ao fazer coisas pequenas que o ajudem a se tornar sua melhor versão. Então cuide-se, está tudo bem. Dê a atenção que os aspectos físicos, intelectuais, espirituais e sociais de sua vida precisam para melhorar seu bem-estar e criar alegria duradoura. Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos ao primeiro dia da segunda edição da Semana da Saúde Emocional. Nós iniciaremos a primeira live em alguns instantes. O propósito da Semana da Saúde Emocional é ajudar as pessoas a desenvolverem resiliência emocional, assim como aprender maneiras e técnicas para lidar com as dificuldades da vida e manterem estabilidade emocional. Hoje nós teremos duas super lives. Agora às 19h30 com o tema O Corpo como Aliado na Saúde Mental, com o educador físico Eloy Pereira e a terapeuta Ana Farias. E logo em seguida às 20h45, A Depressão Tem Cura? Propostas de tratamento e identificação de sintomas, com a psicóloga Edna Moriz e a nutricionista Andrea Vendramini. Nós temos um convite especial para todos vocês. Vai lá, deixa o seu like, curta e compartilhe essa live com seus familiares e amigos. O conteúdo está muito legal e você poderá ajudar muitas pessoas. O outro convite especial que temos para todos vocês é que busquem informações sobre o grupo Resiliência Emocional aí na sua estaca. Esse material, pessoal, é incrível e vai ajudar na construção ou melhoramento da sua resiliência. Depois de hoje, nós voltaremos a nos encontrar na quinta-feira, às 19h30, sempre no horário de Brasília, para o último dia da Semana da Saúde Emocional, com duas super lives também. Se quiser receber um certificado de participação, vai no site da autossuficiência.org.br/saúde emocional e faça a sua inscrição. Um abraço e aproveitem as lives. Tchau! Boa noite, sejam bem-vindos à Semana da Saúde Emocional. Meu nome é Liliane, eu sou especialista dos serviços familiares no Departamento de Bem-Estar e Autossuficiência da Área Brasil. Essa live está sendo transmitida pelo YouTube e também pelo Facebook. Se você ainda não fez sua inscrição, ainda dá tempo. Vai lá no site da Autossuficiência e faça a sua inscrição. Hoje nós vamos falar sobre o corpo como aliado na nossa saúde emocional. E para nos ajudar com o tema, nós temos dois convidados muito especiais e que entendem bastante de corpo. Nós temos aqui a Ana Maria. Tudo bom, Ana? Tudo bem, boa noite. Boa noite. E nós temos também o Eloy. Tudo bom, Eloy? Tudo bem, Lili, boa noite. Obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz que vocês aceitaram. Mas para que vocês saibam quem são eles, eu vou falar um pouquinho da trajetória profissional deles. Vou começar com a Ana. O nome completo da Ana é Ana Maria Gonçalves K. Ela é fisioterapeuta, mestre em ciências, fisiopatologia experimental pela USP. Nossa, que nome complicado. Autora do livro Fisioterapia na Saúde do Neonato.
coautora do livro Princípios e Práticas de Ventilação Mecânica e autora de diversos artigos científicos na área da fisioterapia, cardiorrespiratória e hospitalar, adulto pediátrico e neonatal. Também é professora na universidade, nos cursos da área de saúde e também, né, claro, da fisioterapia, assim também como professora de pós-graduação. A Ana, ela também atua em UTI, né, Isso. Ana? E para quem não sabe, o fisioterapeuta na UTI trabalha muito a questão da respiração. Isso mesmo. Ana, muito obrigada por ter aceitado nosso convite. Obrigada, Lili, obrigada pelo convite também. Vai ser um prazer. Eu espero que a gente possa passar um pouquinho para vocês o que a gente vai fazer é na área de ventilação e respiração, principalmente por conta aí de toda a vida moderna e agitada que a gente vive. E eu não sei o quanto que a gente anda respirando, É né? verdade. Essa vida que a gente tem. Mas agora eu quero dizer um pouco sobre o Eloy, para que vocês saibam um pouco mais a trajetória dele. O Eloy, ele tem licenciatura completa em Educação Física há 17 anos, pós-graduado em Fisiologia do Exercício e Nutrição Esportiva, pós-graduado em Bases das Ciências Biológicas, ambos pela USP, também pós-graduado em Personal Trainer pela Unifesp. A Unifesp é a Universidade Federal de São Paulo. Federal de São Paulo, né? Formado em Biomecânica pela Escola Internacional RTS em Oklahoma e professor em pós-graduação no curso de Traumatologia do Esporte na Universidade Positiva em Curitiba, e além de ministrar cursos, aulas para pessoas que estão aí na formação de trainees e também para fisioterapeutas. E, gente, uma coisa muito importante, o Eloy ele é personal trainer. Eloy, muito obrigada por ter aceitado nosso convite. Eli, eu que agradeço a Área Brasil também pelo convite, é um prazer poder estar aqui com vocês essa noite. Gente, eu estou muito feliz. Inclusive, eu estou até aqui me esforçando para sentar com postura, porque eu estou com pessoas que entendem muito sobre o corpo. E essa questão do corpo, né? É muito interessante para mim, porque estando aqui com vocês, eu sofro uma pressãozinha do tipo, eu estou sentando bem, né? Eu estou respirando bem. E isso me chama a atenção porque eu fico pensando o quanto que a gente se preocupa com o nosso corpo. Eu só passei a me preocupar, olhar mais para ele, porque eu estou diante de vocês, que são dois profissionais do corpo, e aí eu comecei a me atentar ao meu. E em relação a isso, eu gostaria que vocês falassem um pouco, né? O quanto que ter consciência que tem um corpo ajuda na nossa saúde emocional? Essa é uma pergunta muito interessante, né, Eli? Porque eu acho que eu vou tomar a frente aqui um minuto aqui, mas assim, existe uma como é que eu posso falar, né? Uma subjetividade das pessoas olharem o corpo que vai muito além do corpo isso, né? A gente não vai entrar nessa questão agora, né? Mas eu acho que, assim, a pessoa, para ela poder estar bem com ela mesma, ela precisa ter uma imagem dela que satisfaça ela, né? E isso tem muito a ver com a saúde emocional que ela vai ter. Na minha profissão, eu sou muito procurado também pela saúde estética, né? Como é que a gente vai lidar com a estética das pessoas? As pessoas me procuram para comprar estética, né? Por quê? Porque elas precisam se ver melhor, elas precisam se acharem dentro delas, né? Então, assim, o corpo ele tem um fator primordial em ajudar a pessoa a se sentir bem. No meu caso, porque eu trabalho especificamente com a área respiratória, eu tenho essas duas vertentes. Eu tenho as pessoas que me procuram para estética também, porque muito trabalho diafragmático também vai ajustar o corpo, vai afinar a cintura, vai deixar a parte ventilatória vai deixar esse corpo um pouco mais esculpido. Mas eu tenho, na verdade, a minha grande maioria dos meus pacientes, meus clientes, eles são pós alguma patologia. Então, algumas pessoas que têm problemas como infarto, AVC, DPOC, pós-Covid, então são as pessoas que vêm procurar uma ajuda para voltarem a respirar de novo ou respirar melhor, né? Então, o que eu tenho de visão mesmo é fazer com que essa pessoa se conscientize de como tem que respirar, porque a vida está tão corrida que a gente acaba compensando. O nosso organismo, ele compensa. Enquanto a gente está focado numa coisa, há uma compensação por trás, e quando a gente tem uma patologia, é que essa compensação já não está existindo. E quando essa pessoa me procura, é exatamente para tentar ajustar
essa situação. E quão importante é, né, a consciência corporal, mas não a consciência de se olhar no espelho, mas a consciência de entender o quão importante é a parte ventilatória, que principalmente porque ela está no centro do tronco, né? Então está no centro do organismo. E se uma vez ou algum momento ela fica desregulada, todas as outras áreas ficam desreguladas também. Nossa, obrigada. Vocês trouxeram 2 pontos que eu achei muito interessante e eu percebo que as pessoas sofrem muito com isso, né? Um ponto é a questão da estética. A estética, ela mexe muito com a saúde emocional das pessoas. Eu conheço pessoas que deixam de sair porque não estão bem com o que elas percebem de si, né? Fisicamente falando. E não é só isso, né? Às vezes tem a questão da estética, mas atrelado tem a questão do sedentarismo, que também me dá um desânimo, né? E por aí vai. Mas o outro ponto que até a Ana trouxe em relação a... Você usou alguns termos, Ana, você se importa de explicá-los para mim? Você falou diafragma. Diafragma. Diafragma é um músculo, é o principal músculo respiratório. Ele é responsável por 80% da respiração. Então, ele é um músculo que ele divide o nosso tronco. Né? A parte superior nós temos os pulmões, que é o sistema respiratório, e a parte inferior nós temos o abdômen, com todos os outros órgãos abdominais. E o diafragma, ele é o nosso divisor e é quem mantém essa máquina funcionando, porque se a gente não ventila, a gente não manda oxigênio para os órgãos. Entendi. Então, o diafragma é o nosso principal músculo respiratório. Entendi. Obrigada, Ana, pela explicação. Uma outra palavrinha que a Ana usou, mas a gente escuta muito quando a gente vai ao médico, é patologia. Patologia significa doença. Tá? Então, assim, é só para ficar de fácil acesso, né, para todo mundo, mas obrigada pela explicação, me ajudou a compreender mais sobre o músculo aí do diafragma, que a gente não pensa. Não. A gente não pensa, né? Então, como eu estava fazendo a conexão aqui entre a estética, entre a questão que você trouxe também da respiração, entre o eu não sair de casa por conta da minha estética, e aí não é só a estética, é o sedentarismo também. Como é que faz para a gente poder ajudar as pessoas a compreenderem de que não é só uma questão de beleza física, né? Não é só uma questão de ter tempo para respirar, porque na dinâmica de hoje tem hora que a gente não vai conseguir mesmo, né? Como é que eu faço para ajudar as pessoas a compreenderem que é um pouco além disso? Eu acho que tem 2 fatores aí, acho que 2 caminhos aí para o pessoal poder entender como é que a gente começa a conscientizar as pessoas disso. Primeiro que eu acho que a gente tem que entender como população de que o sedentarismo ele mata, né? E de que é um fator de risco. Porque junto com o sedentarismo vem outras coisas agregadas, outras doenças, outras comorbidades, outras coisas que agravam a saúde física do indivíduo. Então essa é a primeira coisa que eu acho que as pessoas precisam ter. Elas precisam ter uma consciência de que quanto menos você se mexer, né, pior vai ser para você. Né? Antigamente a gente tinha os médicos, né, principalmente, eles pregavam muito isso. Né? Você precisava ficar mais quieta para você poder se recuperar de certas doenças ou de algum quadro que você está passando. Hoje, a abordagem clínica de alguns médicos, da maioria dos médicos, já é você fazer isso se mexendo. Né? Então, hoje, você opera uma articulação, alguma coisa, né? A primeira coisa que vai fazer no dia seguinte é mexer, é manipular, é dar saúde para aquele movimento. Né? Então, quanto menos você se mexer, pior é para você. Né? Então, acho que essa é a primeira coisa que a gente precisa conscientizar as pessoas. E aí eu falo tem vários níveis para poder fazer isso, né? Assim, desde usar uma escada quando está em casa para poder subir para o seu andar, ou levar o cachorro para passear, ou uma corrida no parque, ou uma ida para academia, enfim. Tem vários fatores que a gente pode levar em consideração em se mexer. E o outro fator é ajudar as pessoas a conectar a atividade física com algo positivo na vida delas. Né? Porque muitas pessoas que me procuram, elas têm aquela assim, eu vou para academia ou eu vou treinar porque eu quero emagrecer, né? 99% das pessoas querem fazer o que elas querem. Quando o médico manda, né? Se você não fizer isso, já era para você. Então, assim, se você perguntar para todas as pessoas hoje aí do mundo, 90% das pessoas vão querer o quê? Emagrecer, vão querer perder peso. Né? E elas acabam conectando isso com uma coisa ruim dentro delas. Porque assim, eu vou para academia porque eu preciso emagrecer. Né? Então, conectar isso com algo que eleva elas e não
com algo que menospreza elas, eu acho que é a primeira coisa. E o profissional da saúde, a gente tem esse papel de ajudar as pessoas a se conectarem para elevar. Então, assim, você vai para academia, você vai treinar para ter mais saúde, para ter mais disposição, para ficar mais com seus netos, para poder ter uma saúde melhor, entendeu? Então você tem que elevar e não falar assim, você vai para academia porque você precisa emagrecer, porque você está fora do peso, porque você está doente, porque então você precisa ajudar a pessoa a conectar. Então eu acho que ajudar a população, ajudar as pessoas que estão assistindo a gente hoje, né, a conectar com algo que vai elevar elas e não menosprezar elas, eu acho que isso tem um fator muito bom e é uma saída grande já, né? A gente estava falando bastante de saúde, mas assim, a fisioterapia, ela também é preventiva. Então, eu tenho mesmo muitos pacientes, clientes, né? A gente fala paciente-cliente, né? Que eles não estão lá também para tratar, por exemplo, um problema que aconteceu. Eu sou procurada por muitos que falam assim, olha, eu estou sedentário, eu passei por uma doença como a Covid, ou eu tive um infarto, alguma coisa, e eu não quero piorar o quadro. Ou então eu tenho pessoas que vêm para prevenção mesmo. Então a consciência dessa pessoa mesmo é a necessidade exatamente em relação não à beleza, mas à longevidade. Uhum. Então muitos eles falam assim, não, imagina, eu tinha um fôlego, agora o fôlego está acabando, eu preciso fazer alguma coisa que eu entenda ou que o meu organismo entenda. A gente tem que lembrar que o diafragma ele está funcionando, está dormindo, está acordado, está tomando banho, está fazendo qualquer coisa, a gente não para de respirar. Uhum. E a gente não tem essa consciência, porque já é nosso, é inato. Mas as pessoas, elas começam a tomar consciência quando elas começam a falhar, né? Então, eu tô sem fôlego para subir uma escada, eu tô sem fôlego para brincar com o meu neto. Eu tive um paciente que ele falou, eu preciso ter fôlego porque eu não aguentei brincar com os meus netos. E ele montou uma academia em casa, uma graça, porque na pandemia ele contratou um personal, tinha eu uma vez por semana e um personal, na outra, eu era num dia, ele era personal em outro, e ele me mandava vídeo, aí eu trabalhei muito com esse personal, dos exercícios que ele poderia fazer, e ele também fazia alguns que eu também pedia para ele fazer. Então, assim, realmente as pessoas estão tendo um pouco mais de consciência do cuidado, do autocuidado, não para um tratamento, mas sim para uma prevenção, né, e cuidando também muito da mente, né, da parte, assim, ventilações mais profundas, né? Você respira mais profundamente, você acalma a mente, você fica focado. Então, eu também tenho clientes que estão procurando um foco. Uma coisa que é muito interessante que a Ana comentou, que eu queria só ressaltar aqui uma coisa, assim, quando a gente vai envelhecendo, né? Ela falou em perder coisas, né? Assim, quando a gente vai envelhecendo, uma das coisas que a gente mais perde é músculo. Sim. No nosso corpo. Né? Então, a gente encontra aí mulheres com começo, né, de perda óssea, né? Porque antes dessa perda óssea, ela antevém aí uma perda muscular grande, né? E isso é uma coisa que acomete as mulheres, a maioria das mulheres, né? E os homens também, né? Quanto mais velho a gente vai ficando, mais músculo a gente vai perdendo. Então, eu costumo dizer para os meus pacientes, clientes, né? Que se você quiser dar uma sobrevida, ou quiser ter uma velhice ou uma longevidade boa na sua vida com saúde, você precisa ter músculo no seu corpo. Mas eu não estou falando de hipertrofia, não estou falando do aumento daquela massa magra, né? Que as pessoas acham que vão ficar extremamente fortes, né? Treinando um pouco. Eu estou falando de músculos que vão te dar um condicionamento básico para você poder brincar com o seu filho. E, assim, tudo que precede, né? Isso é o músculo. Tudo que precede uma atividade é músculo. Então, se você não tem músculo, você não tem movimento, né? Se você não tem movimento, você não tem contração do diafragma. Porque você precisa ter toda essa musculatura que envolve todas essas estruturas aí respiratórias para poder fazer isso. Então, assim, uma das coisas que a gente pode ajudar as pessoas também a entender é que músculo é saúde. Olha só, então, gente, sim. Músculo não é só ficar fortinho. Não. E o diafragma é um músculo. Então, esse era o ponto, né? Porque ela tá falando do diafragma é um músculo, então você tem que aprender a treinar esse músculo, como todos os outros do corpo, Sim. né? Para você ter um certo nível de saúde, né? Para você poder aí performar de uma maneira bem as atividades básicas da vida. Então... E algo que vocês dois estão trazendo e que tá vindo outras conexões aqui na minha mente, é quando a Ana fala do foco e quando você falou agora, né, dessa estar disposto. Estar disposto. E eu sempre tive essa impressão, assim, né, de quem medita
parece que é um pessoal mais Zen. tranquilo, zen, que consegue, né, lidar melhor com as situações adversas da vida, tem foco. Tem foco. Né? E uma questão aqui que o Eloy trouxe, a figura do Eloy, né? Assim, as pessoas que praticam o esporte ou que praticam exercícios físicos, elas são mais felizes. A gente estava até comentando aqui antes agora, né? Exatamente. Né? Assim, são pessoas mais animadas. Exatamente. Né? E isso é por causa do exercício físico ou as almas felizes que encontram o exercício e aí elas continuam felizes? Vieram no mundo para se divertir. Porque tem personalidades que já são, né, assim, naturalmente felizes. Ou é um encontro com exercício físico que faz com que a pessoa fique mais... É uma pergunta muito, muito boa essa sua, né? Porque eu acho que existe um pouco das duas coisas envolvidas, né? Por que eu falo isso? Porque existe a parte química, né, do corpo, existe, por exemplo, os hormônios que são liberados, todas as reações químicas, as vias de conexão que acontecem de forma fisiológica dentro do corpo quando alguém se exercita. O exercício traz isso. Né? Algumas pessoas têm uma facilidade a mais de sentir prazer quando faz atividade física e outras têm menos. Tem pessoas que já não gostam por si só de se mexer, né? E tem uma certa dificuldade para poder fazer isso. Mas a partir do momento que elas começam e engrenam num programa de exercício periodizado, uma coisa organizada, elas tendem a desenvolver isso ao longo de um caminho. É nem uma droga, né? O exercício é igual uma droga, né? Uma vez que você se vicia, o seu corpo vai sempre pedir aquilo. Porque vai te trazer essa sensação de bem-estar, de prazer. Né? Então, assim, sim, existe isso. E também existe o fator de ver os resultados. Né? Isso motiva as pessoas. Né? Às vezes a pessoa ela não se sente tão bem treinando, mas ela vê os resultados e acredita que aquilo é uma coisa boa para ela. E aquilo motiva ela a continuar. Então, acho que as duas coisas são louváveis. Né? Contanto que a pessoa esteja se mexendo, contanto que ela esteja em atividade. Então, muito boa a sua pergunta. Olha só, desvendou o mistério para mim. Ana, em relação à respiração, né? Eu acho que hoje está mais popularizado. Sim. De que a gente medita. E que meditar significa respirar. Pelo menos as meditações guiadas que a gente encontra, ela faz isso, né? Respire, conte até tanto e inspire. Conte até tanto e expire. Você falou aí alguma direito, né? Porque a gente respira para estar aqui, né? Sim. Respirar direito. Assim, essas técnicas, né? Essas técnicas são muito antigas, são milenares e, claro, cada vez que a gente vai evoluindo, elas também evoluem. E é um ato simples, né? Respirar é um ato simples, é um ato que a gente não pensa. Existe, o músculo está lá e senão, se eu não respirar, eu paro de oxigenar os meus tecidos. Mas a meditação ou as técnicas de respiração, atualmente, elas são cada vez mais conscientes. A gente tem que lembrar que as pessoas estão sem tempo para fazer alguma coisa. Então, assim, a gente está em cima da hora sempre, a gente nunca... Correndo atrás do tempo. Exatamente, a gente se sente correndo. Então, eu acho que uma pausa, né, um momento que você tem uma consciência da respiração, você vai conseguir talvez os mesmos resultados que você estava falando de bem-estar, de estar mais seguro, de melhor foco, porque conforme você vai respirando, você vai tendo a consciência, você vai guiando a sua respiração, você vai tornando essa respiração, você vai entendendo que o seu corpo, você vai sentindo, tem pessoas que até visualizam, olha, eu estou vendo meu músculo, meu pulmão expandir, eu estou sentindo mesmo, né, cada músculo do meu corpo, então isso é tão consciente e a pessoa ela acaba sim tornando-se mais calma, sim liberando hormônios de bem-estar e prazer e sim tendo mais foco, porque quando a gente fala de meditação, não é aquela, nesse caso, né, a gente tem várias técnicas, mas tem algumas meditações que te levam a cachoeiras, que te levam a lugares... É a musiquinha. Isso, mas tem uma meditação que você está entendendo o seu corpo, então você entende cada área do seu corpo e você sabe o que você está fazendo, né? Que é uma meditação que você tem uma atenção plena. Você está atento plenamente ao que você está fazendo. Não necessariamente você precisa sentar numa posição para fazer, mas sim você tem que saber como fazer, né? Então tem que ter um guia
Agora a gente tem, né, guias pela internet, não precisa procurar um professor específico para isso. Claro que se tiver, melhor ainda. Mas você consegue, porque é tão consciente que você é o seu mestre. Então, assim, desculpa. Não, uma coisa que ela comentou que eu gostei muito, né, é que, assim, existe essa conexão, eu vou puxar sempre a sardinha aqui pro meu lado, né, mas assim... Claro. Vai mesmo. Existe essa relação, essa conexão entre mente e músculo, né, assim, por exemplo, existe muito isso, né, por exemplo, assim, quando uma pessoa vai praticar uma atividade física e ela tá consciente do corpo dela, ou ela começa a desenvolver uma capacidade de mindfulness, né, que é uma capacidade na onde você vai entender o seu corpo, e como parece uma coisa fisiológica, parece uma coisa filosófica para as pessoas que estão vendo a gente, mas é fisiológica. Isso acontece, né, de fato, uma pessoa que está engrenada e está comprometida com ela mesma, isso é uma coisa que traz resultados, assim, absurdos para a pessoa, né? Mas o que eu queria comentar é que existem duas maneiras de fazer exercício, né? Assim, a primeira maneira é aquela maneira desleixada que eu costumo falar, né? Aquela pessoa, às vezes, que vai andar numa esteira ou que vai correr num parque, que está assistindo Netflix no celular ou que está, por exemplo, ouvindo uma música. Ela não está muito preocupada, assim, em realmente entender o corpo dela. Ela está ali porque ela está... eu vou cumprir com o que eu coloquei de meta para mim, é andar, ou é correr, ou é puxar o meu ferro, e beleza. E ela não está muito preocupada com o tipo de movimento, nada. E existe a outra linha, que é uma linha que eu adoto com os meus clientes e tudo mais, que é aquela linha do mindfulness, né? Que é a linha onde você vai colocar sua mente presente, e o desafio, igual ela comentou, é um desafio focado. Né? Que aí eu ajudo o meu cliente a entender o que um músculo faz dentro do corpo dele. Né? E aí a gente começa a entender que quando ele está naquela sessão de treino, ele só está ali. E aí você ajuda o seu cliente a sair do mundo externo, né, os problemas que ele tem, e ter aquele tempo para ele. E aí eu acho que tem um fator muito importante nisso, que a gente ajuda ele a entender um pouco o corpo dele, e aí ele vai ficar melhor emocionalmente falando, né, para poder agir, para poder enfrentar as coisas no mundo que ele vai voltar. Né? Então... E a meditação, né, que ela vai trazer, é o mindfulness mesmo que a gente usa, ela vai te trazer um foco em que você está ali presente. Então, você não precisa viajar com a mente, mas você tem que estar presente. Mesmo que os pensamentos venham, eles têm que ser levados embora, eu não posso alimentá-los. Então, ele vem, deixa aí. Ele vem, outro, deixa aí. A gente tem que estar presente, a gente não pode pensar cheguei atrasado, ou não pode pensar que vou chegar atrasado. É aquele momento que eu tenho que tirar para fazer aquilo. Não precisa de um tempo muito grande, né? Então, assim, a gente tem meditações de 5 minutos, 10 minutos, até quantos você quiser. Mas você consegue, pelo menos em 5 minutos, ter um foco. E esse foco realmente estou presente aqui. E depois você vai conseguir levar do que você pratica para as suas atividades de vida diária. Então, quando você está lavando a louça, não lava a louça assim. Nossa, né? isso... Você está consciente do que você está lavando a louça. Né? Nossa, isso que você fala é muito legal. E sabe por quê, Lili? Uma coisa que eu acho que as pessoas... É uma pergunta que sempre me fazem aí fora. Fala assim, Eloy, você gosta de ser fortão? Por que você gosta de puxar ferro? Por que você gosta de fazer atividade física? Mas as pessoas não entendem que, por exemplo, assim, não é ficar forte, mas o processo pelo qual eu passo todo dia, e a resiliência que eu tenho que ter, e o comprometimento que eu tenho que ter, e tudo que eu tenho que desenvolver para estar num horário específico do meu dia fazendo o que eu faço, vai me ajudar a desenvolver. Então, não tem nada a ver em ficar forte. Lógico, eu gosto, você se sente bem e tudo mais, é uma consequência, mas assim, é o processo que existe por trás de ficar forte, que é o que vai te trazer talvez a vontade ou o desejo, ou desenvolver características e desenvolver capacidades para poder enfrentar outras coisas do seu dia. Eu falo para os meus filhos, né? Eu falo assim, olha, vocês têm que fazer um esporte de alto rendimento ao menos uma vez na vida, para vocês sentirem o que é vocês estarem comprometidos 24 horas com uma coisa e vocês desenvolverem a resiliência que vocês precisam para poder resolver um problema na vida de vocês. Então, e aí você começa a entrar nessa parte emocional, né? E é por isso que eu falo que o esporte, eu falo que o treino, ele tem muito a ver, né, em você resolver os problemas do seu dia a dia de forma emocional. Então não é ficar forte, mas sim o processo pelo qual eu passo todo santo dia, né, para me levar naquele nível que me ajuda a enfrentar o resto das coisas de maneira emocionalmente boa. E você tendo a consciência corporal e focar
você consegue render muito mais. Então, por exemplo, você falando de um atleta, por exemplo, por que os atletas eles sofrem, aí eles por milésimos de segundos eles não ganham a medalha de ouro, mas nem por isso eles acabam, claro, ficam tristes, mas eles nem por isso eles largam tudo, né? Eles têm que ter uma inteligência emocional para isso. E para você ter inteligência emocional é só com foco mesmo. Então você tem que focar e saber e se conhecer. Então esses exercícios respiratórios realmente eles trazem um conhecimento, uma autopercepção. Então ele sabe até onde ele vai e ele sabe até se ele errou, por que ele errou, né? Ou não rendeu. Algo que eu achei muito interessante que vocês trouxeram aí agora foi a experiência de estar presente. Sim. A ansiedade, ela reside nessa lacuna entre o ontem e o amanhã. Ou eu estou muito lá atrás, ou eu estou muito lá na frente. Mas eu nunca estou aqui e agora. E a maneira como vocês estão trazendo, a necessidade de focar no exercício, vou casar vocês, as duas falas aqui, ajuda muito a viver a experiência do presente. Em outras palavras, a sair do lugar de ansiedade. O de não estar aqui e agora. E algo que eu gostaria até de saber, Ana e Eloy, se é possível, vocês me dizerem isso agora, é o seguinte: eu estou em casa, né, ouvindo essas coisas bonitas que vocês estão falando e pensando aqui, nossa, que legal. Mas assim, existe alguma técnica respiratória para aquele que você trouxe que não tem muito tempo, que é possível de você demonstrar para a gente poder acompanhar? Existe. Quer que eu demonstre um pouquinho? Você poderia? Então vamos lá. Então, Vamos vocês vão fazer? Vou tentar, vamos lá. Bom, então, assim, não precisa se sentar numa posição de que a gente fala posição de lótus no yoga, enfim, né? Sentar igual um índiozinho, igual um Buda, não precisa. Você pode estar sentado numa cadeira, você pode estar lá, né, sentado confortável, desde que você esteja bem apoiado, com o pé apoiado. Você pode colocar ou as mãos no abdômen, para você sentir lá, para você sentir o músculo movimentando, ou deixar ao longo do corpo. Tá. Ok. Eu vou de mão no abdômen. O que é importante é você fazer com que o seu tronco esteja repousado, relaxado, porque a gente tem, né, aí você começa a meditar, daqui a pouco você lembra de alguma coisa e fala assim, ai meu Deus, não, então tem que relaxar para não fazer. Bom, aí assim, seria fechar os olhos, se vocês quiserem fazer, posso com guiar? certeza, Tô vamos guiando, lá. então. Vamos Tô lá. com você, Ana. Então, pés sentados confortáveis, uma cadeira confortável, a posicionamento de mão, independente de onde você esteja, desde que você esteja com os ombros baixos. E aí você começa a respirar ainda bem lentamente. O importante é você se dar conta do que vai acontecer agora. E só ouvir. A única preocupação é se ouvir, né? Ouvir o que eu estou falando. E aí, o que a gente pode começar a pensar é, estou sentado, meus pés estão tocando, e aí o chão, né? Então eu estou sentindo meu pé tocando o chão. E vou respirando tranquilamente. Em seguida, eu começo a sentir a panturrilha, né, que é a batata da perna. Estou sentindo a coxa encostada na cadeira. Estou sentindo o quadril, como é que eu estou sentada na cadeira. E continuo respirando. Se por um acaso der vontade de respirar fundo, deixa respirar fundo. Pode respirar. Que às vezes dá uma vontade, né? Ou a gente consegue buscar um relaxamento. E agora a gente vai sentir o músculo das costas. A gente vai sentir as costas bem encostadas na cadeira e se apoiar, sentindo o braço começar a ficar pesado. O braço pesa um pouquinho. Se tiver com a mão no abdômen, se tiver com a mão na coxa, vai sentir esse braço pesar. E eu começo a sentir os ombros. Sempre respirando, respirando no seu ritmo e na sua profundidade. Agora eu vou sentir os ombros, o pescoço e a cabeça. Como que a cabeça está agora? Como que ela está posicionada? Voltada para frente? Ela está encostada ou ela está solta? O que eu estou sentindo? O peso da cabeça. E continuo a manter a minha respiração.
Agora eu estou sentindo o ar entrando no nariz e ele começa a sair, entra e sai. E eu começo a perceber o caminho que esse ar está fazendo. Esse ar está entrando com uma certa temperatura e ele sai com uma certa temperatura. Eu estou sentindo esse ar entrar, preenchendo os pulmões. Se eu quiser respirar mais fundo, eu posso, para sentir o caminho do ar. E eu respiro assim um pouquinho, só sentindo e tendo consciência do caminho do ar. Se nessa hora vierem perguntas, se nessa hora vierem pensamentos, deixe os pensamentos irem. Eles precisam fluir. Porque o meu foco agora é o caminho do ar. É nele que eu tenho que prestar atenção. Agora, eu vou começar a dar uma sequência para essa entrada do ar. Eu vou puxar o ar em 2 tempos e vou soltar o ar em 4 tempos. Puxo o ar pensando 1, 2 e solto o ar 1, 2, 3, 4. De novo 1, 2 e solto o ar 1, 2, 3, 4. Continuo no mesmo ritmo. 1, 2 e solto o ar. 1, 2, 3, 4. E continuo pensando no caminho, no meu ritmo. 2 tempos para inspirar e 4 tempos para expirar, soltar o ar. Fico respirando assim. Se eu perder o ritmo, não tem problema, eu vou voltar no ritmo. Puxa o ar, 1, 2, e desce, 1, 2, 3, 4. Eu estou aqui pleno, prestando atenção na minha respiração. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Estou sentindo esse ar entrando e eu sinto que os meus músculos começam a se movimentar. E esse músculo é o diafragma, que está regendo a entrada de oxigênio para todo o meu organismo. Mantendo o ritmo, 2 tempos para inspirar e 4 tempos para expirar. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Estou sentindo agora o sangue passando em todos os meus tecidos, sinto um leve formigamento e vou respirando bem profundamente. 1, 2 e solto em 4 tempos. 1, 2, 3, 4. Agora que eu senti esse ar entrando, que eu estou sentindo o sangue fluindo, eu posso me dar conta de que eu estou sentado na cadeira, eu sinto a minha cabeça, eu sinto os meus ombros, nunca perco o meu ritmo de respiração e eu estou sentindo agora uma movimentação leve pela respiração, sinto a pressão dos braços sobre ou o meu abdômen ou as pernas, sinto as costas e sinto a minha coxa na cadeira. Agora eu começo a sentir as minhas pernas e os meus pés. Agora vamos fazer mais uma respiração no ritmo de 1, 2. Solto 1, 2, 3, 4. E a qualquer momento, assim que eu puder, assim que eu necessitar, eu posso abrir os olhos e sentir que eu estou presente novamente. Oi. Pronto. Voltei, Ana. Voltaram. Que delícia! É uma coisa rápida, claro que eu fiz um pouco mais rápido. Ela pode durar de 1 até 10 minutos, 15 minutos, quanto tempo você quiser. Mas a média são 5 minutos, que é o tempo mesmo de você tomar consciência, a consciência do seu corpo numa forma, né, que chega até a cabeça, concentra na respiração e volta.
Então você está aqui o tempo inteiro, lembrando e sabendo tudo que você fez. Eu espero que você aí de casa tenha acompanhado, porque eu estou me sentindo muito leve. Exato, Hein? a Eloy, como é que você tá? Tô com sono, deu um sono, eu vou te falar que, olha... É isso que eu ia perguntar para pessoas que têm dificuldade para dormir. É uma técnica interessante para fazer? Sim, ela é uma das técnicas mais indicadas mesmo para pessoas que têm dificuldade ou para pegar no sono, ou dificuldade para ter insônia, né? Ou demora para pegar no sono, ou ela tem insônia. A pessoa pode começar a fazer esse tipo de meditação, né? Ela pode deitada mesmo, aí não tem necessidade de, não vou sentar para voltar a dormir, né? Então ela pode fazer deitada, aí ela colocaria a mão no abdômen e ela vai fazer só pensando na respiração. Pensamento vai embora. Deixa o pensamento ir, não alimente, né? Ele vai chegando, ele vai indo embora. Vai ter uma hora que a pessoa tá tão craque nisso que ela não pensa mais. Ela já sabe, vou meditar. Já entra no esquema e já... Exatamente. Eu conheço pessoas que meditam dirigindo. Tão conscientes elas estão pensando na respiração, mas elas estão conscientes do que está acontecendo. Né? Claro que isso precisa de treino, né? Acredito de treino, uma porque... coisa que você fez, Ana, que eu gostei muito, Lili, que eu queria chamar a atenção das pessoas, é a microprogressão que existe, né? Em direção àquilo que você vai. Acho que até a atividade física, ela precisa ser microprogredida, né? Eu gosto de usar essa palavra, né? Porque às vezes as pessoas acham assim, eu vou engrenar numa atividade física ou até mesmo num processo de meditação, alguma coisa, eu preciso fazer por 10 minutos, que nem ela fala, 5 minutos. Talvez eu não consiga fazer por 5 minutos, mas talvez eu consiga por 1 minuto. Exato, é difícil. Então... A meditação, né, é difícil. Você não consegue. A primeira vez que você medita, você fica assim, vem a paz interior, vem a paz interior, vem a paz interior, e a paz interior não aparece. Porque ela não está ali, ela está dentro de você. Então, assim, 1 minuto por dia, perfeito. Se você fizer, aqui com vocês, acho que eu fiz 2 minutos. Então, assim, se você fizer a consciência que você vai respirar e depois você volta, trazer a consciência interna e você volta para o mundo sem mudar nada, né? O que mudou é que você está com a sensação de bem-estar e você vai ter mais foco, porque se você oxigena bem o cérebro, você agora tem foco. E aí você vai ter mais brilhantismo, mais ideia, enfim, você vai ter mais paz, mais calma mesmo. Mas estratégias, né, para resolver. Exato, você vai ter mais foco, você começa a pensar, falando, não, pera. Você vai ser uma pessoa mais equilibrada, né? Uma pessoa mais calma, né? Exato. E não é fácil. Começar a meditar não é fácil. O importante é que tenha, assim, uma meditação guiada. Nós temos aí vários aplicativos, nós temos no YouTube vários cursos, né? Pessoas que deixam lá e você pode colocar meditação 10 minutos, meditação para insônia, meditação... Façam o que você acha melhor. Claro, né, que a gente tem que procurar aí uma pessoa que seja idônea, né? Então não é qualquer um que pode fazer a meditação. E a pessoa também, eu acho legal a pessoa conversar com alguém antes que já faça e pegar dicas de quem já faz, né? Eu acho que o que você fez aqui agora, a pessoa pode guardar. Guarda e faça. E reproduzir. Exato, já é um começo. Não tem aquela coisa assim, peraí que eu vou dar uma respirada e já volto. É exatamente isso. Quando você está muito nervoso, se você não respira, você não consegue finalizar o processo, porque você está nervoso, você fica cego de ansiedade, de vontade de fazer, de raiva, enfim. E aí se você faz assim, pera, agora você volta, é outra coisa. Parece que sai uma nuvem da frente. E é exatamente isso que o Mindfulness faz. Que bacana, obrigada. Muito obrigada, Ana. Eu gostei demais dessa demonstração. E foi rápido. Foi rápido. E eu espero que quem está nos assistindo ponha a prova, né? Se não conseguiu nos acompanhar aqui, ponha a prova, porque a sensação que a gente está aqui, né, Eloy? É uma sensação muito agradável, né? E eu acho que isso pode ajudar muito na questão da saúde emocional, que é o que a gente está retratando aqui. Eloy, eu tenho uma pergunta. Claro. A pergunta é a seguinte, você sabe que para a academia, como você já até colocou, para alguns é um tormento. A questão do esporte, muita gente fala assim, isso é para jovem, eu não tenho mais 12 anos, 13, 15, não estou mais no colegial, que as escolas, eu espero que elas ainda façam isso, mas quando eu estudava, eu tinha que fazer alguma atividade física, e tinha os esportes, né, da escola, eu espero que hoje isso ainda aconteça.
O que fazer quando eu sei que eu preciso sair da vida do não fazer nada, do só assistir série, eu só ficar em casa, ou só ficar na promessa de amanhã eu começo, a segunda, né? A segunda-feira é o Dia Internacional do Começa a Dieta e começa a treinar, né? Exato. É verdade. Então... O que fazer? Eu acho que a gente já foi muito claro até o momento da importância de se ter o exercício na nossa vida, né? Mas o que fazer se eu não sou da caminhada, se eu não sou da academia, se eu não sou do esporte? O que fazer na minha casa para eu ter aquele... Essa é uma ótima pergunta, né? Porque acho que a maioria da população brasileira se depara com essa pergunta, né? Não sabe por onde começar, não sabe o que fazer. E eu acho que a boa orientação, ela precede o que vai acontecer de bom na sua vida. Então, acho que como orientação, o que eu poderia deixar aqui para as pessoas para a gente começar a sair dessa vida mais sedentária e sair para uma vida mais ativa? Assim, a gente sabe que a maioria dos brasileiros hoje trabalha muito tempo sentado. Trabalha muito tempo na frente do computador, os dispositivos celulares, eles atraem muito mais a gente, é muito mais relaxante, né? Tá, às vezes, nas redes sociais aqui do que tá fazendo qualquer outra coisa. Mas eu acho que uma das coisas que a gente poderia começar a fazer é colocar o despertador do seu relógio, do seu celular, para cada 1 hora ele te lembrar de que você precisa levantar e precisa fazer alguma coisa. Eu vou dar um exemplo para você, tá, Lili? Eu tenho alunos, né? Não são pacientes, são alunos, né? Que eles trabalham muito e trabalham muito tempo sentados, né? Lógico, eles têm um personal trainer, né? Que no caso eu vou lá, a gente faz tudo mais, mas tem dias que não dá, tem dias que são dias corridos e tudo mais. Então, o que eu oriento eles a fazer? Então, por exemplo, assim, a cada 1 hora eles podem levantar e podem fazer, por exemplo, um agachamento na cadeira mesmo onde eles estão. Eu vou fazer uma vez aqui para vocês poderem ver como é que funciona mais ou menos isso. Tá? Então, na cadeira que eu tô aqui, acho que se alguém quiser fazer aí, pode fazer. Então, será que eu consigo? Vamos lá. Ó, por 1 hora a gente tá aqui sentado. A gente precisa se mexer, a gente precisa sair dessa inércia. Então, o que a gente vai fazer? A gente afasta a cadeira aqui assim, afastou a cadeira, tá? Afastou a cadeira, mãozinha no ombro, encosta o glúteo lá no banco e volta de novo. Adorei. Coisa básica. Faz lá 10, 15 movimentos, mantendo a curvatura da coluna neutra, né? Mantendo ela o mais ereta que você conseguir. E faz lá 10, 15 agachamentos. Né? Então, para a primeira hora seria isso. Adorei. A segunda hora, o cara pode bolar alguma outra coisa. Eu vou sair e vou subir um lance de escada. Eu vou sair dali na próxima hora e vou fazer 10 flexões no chão. Né? Para um homem que tem um nível, ou uma mulher que tem um nível para poder fazer isso. Eu vou sair daquela inércia e vou fazer uma caminhada em volta do quarteirão. Né? Ou vou descer até lá onde o meu prédio. Então, qualquer coisa que você fizer, mas você precisa ter disciplina para poder fazer isso. Né? Quando a gente vai no médico, o médico fala para a gente poder, você precisa fazer uma atividade física. Existe uma diferença entre fazer uma atividade física e fazer um exercício. Né? Porque o exercício, qual que é a diferença? Né? Atividade física, o que o cara vai fazer? Ele vai falar, vou jogar bola com meus amigos, é uma atividade física. É uma atividade física. Só qual que é a diferença entre atividade física e exercício? O exercício ele é organizado. Né? Ele tem um começo, um meio e um fim. Né? E eu acho que as pessoas elas não têm organização para poder fazer. Por isso que a aderência ao exercício é baixa. Porque elas não se organizam para poder fazer isso. Né? Se a gente falar de aderência, né? O que é aderência? Aderência é aquela pessoa que começa e para. Né? Todo mundo aqui já começou alguma coisa e parou, principalmente atividade física. Com certeza. Né? Então, por exemplo, assim, várias vezes, né? Quando a gente fala de aderência, a gente está falando de organização, a gente está falando assim de exercício. O exercício ele é um processo organizado. Né? As pessoas acham que é só vir e se mexer. Tem isso a ver também, mas assim, ele precisa ser um processo organizado na sua vida. E aí vai depender de uma série de fatores aqui que a gente não vai entrar em questão agora, mas ele precisa estar na sua vida de maneira organizada. Né? Assim como o trabalho é uma coisa organizada, você acorda, você vai para o trabalho, você volta, né? Você cumpre com as suas tarefas, o exercício também tem que ser assim. Então você tem que ter a mínima organização para aquilo, para você não perder a aderência àquele programa. E a gente começa de uma maneira básica, igual a gente começou aqui agora. E a meditação também, né? Tem que ter, porque não é fácil. Passar 1 minuto, 5 minutos é difícil. Porque você começa a alimentar os pensamentos e começa a sentir, ficar incomodado. Então, realmente, tem que
tem que ter aderência, tem que ter muita persistência todos os dias. E ficar longe Não do dá celular pra- é a primeira não dá pra coisa. pular, Ficar longe do celular é a primeira coisa que eu indico. Né? Fala assim, pô, você consegue ficar 20 minutos longe do seu celular? Eu tenho um problema com isso também, né? Porque a gente trabalha com celular, né? O WhatsApp hoje é um vício, né? Por quê? Porque todo mundo te acha onde você quer que você... Aonde você esteja, o cara te acha. O cara te manda uma mensagem e espera a sua resposta imediata. Né? Porque enquanto você não responde, ele tá lá te mandando mensagem, né? Então, assim, os meios de comunicação, né? Os dispositivos eletrônicos, eles hoje, na minha opinião, eles são um problema, né, para quem quer sair do sedentarismo, para quem quer começar alguma coisa. Né? Porque quantas vezes você já não se pegou indo dormir, por exemplo, e gastando mais de 1 hora rodando ali o feed do Instagram, por exemplo, sem nada para fazer, né, gastando tempo, e às vezes é uma coisa prazerosa, às vezes porque te relaxa, você tá com a mente ali sem fazer nada, né? Tem muitas pessoas que fazem isso. Mas assim, ficar longe daqui é o primeiro passo. Né? E o segundo passo é você ter alguém para fazer junto com você. Né? Eu diria que ter um parceiro de treino, ter uma pessoa que vai junto, sua esposa, seu filho, um vizinho, um amigo, que vai te motivar a você fazer isso. Então, sempre começar um projeto desse, começar com alguém. Né? Porque é uma coisa que ajuda bastante. Uma coisa que eu vi, Eloy, ficou na minha casa um tempinho atrás uma moça da Polônia. E a mãe dela estava na Polônia e ela aqui no Brasil. Elas marcavam o horário para fazer atividade física juntas. Elas faziam ligação de vídeo, né, chamada de vídeo, a mãe lá na bicicleta e ela fazendo atividade física, e as duas conversando. E era a hora que elas tiravam para conversar. Ela fazendo a caminhada aqui e a mãe lá na Polônia e as duas conversando e fazendo a sua atividade física, uma ajudando a outra. Depois da pandemia, né, a gente passou por esse processo de pandemia, né, a pandemia trouxe muitas coisas boas pra gente, né? Apesar de ter sido um processo doloroso pro mundo, né? E para várias famílias, e eu respeito muito isso, né? Mas a pandemia também trouxe outros fatores que são bons. Né? Ela diminui a distância, por exemplo, entre coisas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje não tem aula perdida comigo. Meus clientes não perdem aula. Por quê? Porque eles vão viajar, seja no Brasil, seja fora do Brasil, a gente vai ter aula online. É uma aula diferente, né? É uma aula totalmente adaptada, é uma aula totalmente diferente do que ele está acostumado a fazer, mas as pessoas elas sentiram a necessidade disso acontecer. Hoje eu tenho clientes fora do Brasil, eu tenho clientes dentro do Brasil, pelo Brasil inteiro, e de forma online. Então foi muito legal ela ter tocado nesse assunto, que de fato, assim, os dispositivos ajudam nessa questão da gente poder estar diminuindo essa distância e aumentando a aderência ao programa de treino. Né? Algo que você disse lá atrás foi relacionado à superação, né? Resiliência, a superar. E vocês agora estão dizendo sobre a disciplina. Sim. E a disciplina nada mais é do que essa capacidade de ser resiliente. Sim. Né? Você está insistindo muito assim, que é uma realidade, né? Meditar é difícil. E pode ser que muita gente ouviu isso e vai falar assim, vou nem começar. Mas nosso propósito aqui já estraguei. Não, de jeito nenhum, porque eu gostei que você falou dessa forma. Porque um dos grandes desafios que a gente está tendo hoje é a resiliência. Sim. As pessoas elas não estão insistindo em nada que pareça difícil. Mas olha o que você disse. Ao mesmo tempo que você disse que era muito difícil, você falou de pessoas que conseguiram chegar em um nível tal em que elas conseguem meditar dirigindo. Por que essa pessoa conseguiu chegar nesse lugar? Porque ela se esforçou no aspecto de que ela resistiu, ela foi resiliente a todas as dificuldades que ela teve. Porque, gente, não se engane, não é fácil. Para ninguém. Nem para aquele, para aquele que chegou naquele nível, né? Mas o que o Eloy falou de colocar o celular, você pode deixar 1 minuto. Você deixa 1 minuto e enquanto não despertar naquele 1 minuto, você está concentrado na sua respiração. 2 dias assim, no terceiro dia você já coloca 2, 3 minutos e vai. Sempre se concentrando, né? Os olhos podem estar fechados ou podem estar semiabertos, mas se concentra, se traz, né, para dentro a sua consciência, lembrando daquele músculo diafragma. Ele está dentro, né? Ele está no nosso... Então... você deixa o seu celular, enquanto não tocar, você está fazendo, mas também não é para ficar assim, né? Toca o celular. Eu acho que isso entra na parte da dificuldade, né? Mas vai gerar essa... no começo causa ou ansiedade. Ou a gente está no ontem ou a gente está no amanhã,
é muito difícil concentrar no agora. Sim. Então, eu acho que a partir do momento que vem o treino, Exato. aí É a um gente treinamento vai mesmo. começar a ficar no agora. Lili, eu costumo dizer uma coisa para os meus clientes, né? Que assim, o pior treino é aquele que não acontece. Esse é o pior treino. Né? Às vezes a pessoa fala assim, ela tem aquela ideia de falar assim, eu preciso ir para academia e ficar treinando 1 hora. Né? Eu preciso ir e ficar 1h30, né? Tem gente que faz isso, né? Eu preciso caminhar durante 1 hora todo dia. Não. Cada dia é diferente um dia do outro. Exato. Né? O importante é você dar o seu melhor para estar naquele lugar para poder fazer. E eu sempre falo para eles assim, o pior treino é aquele que não aconteceu. Aquele que aconteceu é melhor do que aquele que não aconteceu. Só para a gente poder ter essa ideia de que assim, os 20 minutos de atividade física é melhor do que nada. Sim, Eloy, obrigado. Porque tem gente que desiste, né? Os 10 minutos é melhor do que o nada, né? Então, assim, a gente precisa ter essa consciência, entendeu? E a gente precisa, assim, toda vez que o ser humano, ele faz alguma coisa, uma tarefa, que ele se sente bem de que ele cumpriu aquela tarefa, ele tem a capacidade de fazer a próxima tarefa, e a próxima tarefa, e a próxima tarefa, e assim vai. O treino pode ser pago nem se for 10 minutos, né? Exatamente. Exato. Desde que você seja completo e faça ele com consciência, né? Com consciência, perfeito. Eu adorei as coisas que vocês disseram até aqui. E eu tenho 3 perguntinhas que eu selecionei aqui para vocês. E eu quero fazer 3. A primeira é a da Shirley Almeida. Ela é de Recife, do Recife. E diz assim, qual é a relação entre atividade física e saúde mental? De uma maneira um pouco mais direta, né, um pouco mais clara para as pessoas entenderem, é que assim, existe uma relação com o que você faz com o seu corpo e como você reage mentalmente. Né? Que nem eu falei, parece uma coisa filosófica, mas é fisiológica isso. Né? E colocar em palavras tudo que a atividade física traz pra gente fica um pouco difícil numa live, assim, um bate-papo igual a gente está fazendo aqui. Mas assim, eu posso citar aqui vários benefícios químicos, por exemplo, que trazem a atividade física. Né? Isso ajuda no fator emocional. Né? Então, quando eu repito, né? Esse é um fator, né? A parte química é um fator, a parte... que você cumpre uma tarefa é uma parte importante para você também, né? E fora que tem aquela parte na qual você deixa o seu mundo exterior, né? E vai para aquele mundo interior que é só você tem que ter aquele tempo para você, né? Onde você respira, onde você dá o seu melhor ali, né? E só para comentar de uma maneira bem rápida, o tipo de atividade que você tem que fazer. Acho que o tipo de atividade ela tem que ser, né? Eu tenho certeza, né? Isso é comprovado cientificamente. A atividade ela tem que ser vigorosa a intensa, tá? Ou seja, ela tem que te desafiar, né? Essa atividade física, em alguma maneira, ou na parte cardiorrespiratória, ou na parte neuromuscular, ela precisa te desafiar. Não adianta fazer a caminhada do shopping center, entendeu? Tem que ser a caminhada que vai te desafiar, porque é a níveis de desafios, a níveis de intensidades altas que essas substâncias elas são liberadas com maior intensidade. Olha só, então o bater bola de final de semana... Precisa ser intenso. E a partir do momento que você começa a fazer atividade para você, você está centrado, né? Então você está dando importância para você. Então é o seu momento. E isso faz muito bem, né? Quando a gente cuida da gente, faz muito bem. Nem pensando em liberação de serotonina, de endorfina, a gente não está nem pensando nesses hormônios que são liberados por conta da atividade física. Você estar com você mesmo, você é a sua melhor companhia, né? Então isso é importante. Isso é importante, gostar de estar... E você tem que estar na melhor forma, você tem que estar na melhor companhia, né? Você tem que se amar. Olha, eu gostei dessas coisas que vocês disseram. A outra pergunta é do Everton Carneiro, ele é de Cuiabá, e diz assim... Quais são os sinais mais frequentes que o corpo demonstra quando a saúde mental não vai bem? Nossa, acho que tem vários, né? Tem vários. Eu acho que tem vários, né? Mas assim, a gente pode, acho que falar alguns deles aqui, citando de uma maneira rápida, né? A primeira coisa que quem vai gritar primeiro é o corpo, né? E assim, sim, eu acho que a primeira coisa que eu posso citar é dor. Né? A dor, qualquer nível de dor é uma coisa que o corpo está identificando que não está alguma coisa certa. E pode vir de fundo emocional isso.
né? Então, por exemplo, dores em gerais. Pode vir, lógico, tem que ser investigado, né? Para ver se não... Mas, assim, é um dos fatores, né? Excesso de cansaço, excesso, por exemplo, assim, de desânimo. Isso tudo, assim, tá ligado com o fator emocional. Sono, né? O Sono sono excessivo, atrapalhado, ou excessivo, ou sono atrapalhado, ou insônia. Falta de concentração nas atividades. Isso é... Falta de concentração. Acho que a musculatura também, né? Assim, a gente começa a sentir Sim, dores e fora que você nos tá braços, você nos começa a ombros. sentir, né, aquela mesma posição que você está adotando, às vezes não é nem porque você está adotando, mas aquilo somado, ó, por exemplo, eu estou trabalhando com computador e eu não gosto do que eu trabalho, aí piorou, porque aí eu estou aqui com toda a raiva do mundo. Começou E aí, mal. então assim, você começa a sentir dor, eu acho que a dor realmente é o sintoma mais, né, importante, não importante, mas é um que merece ser investigado. Rigidez, né, você vai abaixar para pegar uma coisa no chão, você, ai meu Deus, não vai, né? Mas assim, distúrbios de sono também é outro fator bem importante de você olhar, né? Por que você está perdendo sono? Os distúrbios, ela fala de distúrbios alimentares, né? Às vezes a pessoa desenvolve uma compulsão por comer em excesso em determinadas horas do dia. Então, por exemplo, assim, à noite, né? À noite é onde a pessoa ela quer descansar, onde o corpo já passou por todo aquele estresse do dia a dia do trabalho e tudo mais, e o corpo ele trabalha com assim uma recompensa. Ele trabalha nesse fator recompensa. Então, a gente pensa que a gente precisa comer um pouco mais, comer um doce, comer uma coisa, a gente se dá um docinho, porque a gente se sente bem com aquilo e o corpo pede aquilo. E quem nunca já falou depois de um dia estressante, eu vou comer essa pizza porque eu mereço. Que eu mereço, não é Que eu isso? mereço, a gente trabalha tanto, né? É assim que todo mundo Vou fala. comer mais um pedaço. É o seu hoje. corpo falando com você isso de maneira indireta. Então, Bacana. A outra pergunta, ela é do Anderson Bacelli, eu acho que eu disse certo, se não, desculpa, Anderson, de Florianópolis. Ele pergunta o seguinte: existem exercícios físicos que não demandam muito esforço físico, mas que fazem bem para a mente e o corpo? Olha, vai lá. nossa, mas é difícil essa pergunta, pergunta né? complexa Porque, essa, por viu, exemplo, Anderson? existem algumas técnicas. Vamos lá falar o yoga, mas vai ter um certo momento no yoga que é difícil. O yoga é muito difícil. É difícil. 5 segundos em uma determinada Exato. posição, aquilo parece uma hora. Aí você pensa que tá todo mundo feliz e pleno, mas tá suando. Eu faço balé clássico. Todo mundo fala, balé é fácil. Aham. Né? Vai fazer, né? Vai fazer. Vai ficar... Existem algumas técnicas, existem algumas modalidades que podem se tornar mais fáceis para algum biotipo ou para alguma necessidade. Então, por exemplo, molecada adora jogar, né? Molecada bola com eles. Eu já não tenho mais, eu já gostava muito de vôlei, mas eu não tenho mais idade nem capacidade, porque eu já não aguento mais uma bola. Eu já prefiro atividades que o meu corpo já aguenta. Então, realmente, assim, tem exercícios mais fáceis, modalidades mais fáceis e mais difíceis, mas tem muito a ver com a pessoa também, né? Com aderência, né? Então, agora eu vou puxar um viés aqui pro Anderson poder entender e o pessoal de casa também, mas assim, é muito simples, eu vou responder com uma outra pergunta. Se você quiser ter resultado, você quer ter resultado de verdade, a qualquer nível, tô falando a qualquer nível, nível estético, nível emocional, nível de bem-estar, aquela atividade precisa ser um desafio para você, precisa ter intensidade. O que não te desafia não vai te transformar. Entendeu? O meu desafio é diferente do dela, é intensidades diferentes de treino, é diferente, mas assim, tem que desafiar. Tem que te tirar daquela zona de conforto, né? Te colocar em uma zona de desconforto. Ou seja, existe, mas ele não vai te trazer o benefício, Exato, né, necessário para promover uma mudança fisiológica dentro de você. Então que fique claro isso, né? Eu acho que a gente tem que deixar claro isso para as pessoas, né? Não é somente se mexer. A gente está falando de uma pessoa que não faz nada e que nunca fez nada. Talvez ela fazer o mínimo vai ajudar ela. Mas ela fez o mínimo durante 4 semanas, 6 semanas, ela vai precisar um mínimo mais um pouquinho. Né? Ou seja, ou ela vai precisar de uma outra intensidade daquele mínimo. Entendeu? Porque o corpo dela se adapta. Ou seja, se você quiser ter resultado de verdade, seja a qualquer nível, a atividade física ela tem que te desafiar. Olha, eu adorei. Adorei o que vocês trouxeram, porque, infelizmente,
A gente vive um período, não sei se é porque a gente tem tecnologia disponível, não sei se é porque eu estou com uma dúvida, eu vou no Google, ele me responde na hora. A gente não vai mais na biblioteca pegar a Barça e ficar folheando lá para... Eu não sei se é por conta disso, né? Mas me parece que a gente está numa aversão tão grande a desafios, né? E qualquer desafio que ocorre com a gente acha que aí eu tenho um problema. Olha como a minha vida é complicada. E o que vocês falaram o tempo todo aqui é que a prática do exercício, a prática da meditação são práticas desafiadoras. Sim, e que elas nos treinam certeza. para a vida. Com certeza. Porque a vida é desafiadora. Exato. Então, você que ainda não está fazendo um exercício físico de forma regular e que te desafie, você que ainda não tem a prática de respirar da maneira correta, como a Ana nos ajudou aqui, comece. Isso vai te ajudar a ter saúde emocional. E física, né? Que uma coisa está atrelada na outra. Nosso tempo acabou, vocês acreditam? Foi rápido, né? Foi mesmo. Eu quero agradecer a presença de vocês. Imagina, eu que agradeço. Né? A aula que vocês deram aqui com prática, né, do que deve ser feito, muito obrigada. Para mim foi muito importante, foi muito significativo. Aprendi coisas aqui que eu nem pensavam que era dessa forma como vocês trouxeram. Acredito que foi a mesma coisa para o pessoal que está em casa. Com certeza. Espero que tenha sido proveitoso. Obrigado, Lili, mais uma vez. Obrigado, Ana. Obrigado à organização aí por terem chamado a gente aqui. Sim, adorei. É muito importante, né, que a gente passe essa consciência para as pessoas, né? Porque as pessoas acham que é uma prática ou que é uma técnica muito difícil. Nossa, eu preciso pagar para fazer, eu preciso ir no melhor para fazer. Não, você consegue fazer, porque às vezes a pessoa paga e não vai. E não vai. Né? Então, isso para qualquer coisa, né? Até mesmo para fazer uma meditação, um curso de meditação, realmente não vai. Então, assim, isso eu espero que a gente tenha aí mostrado para eles, né? Mostrado para vocês que realmente você consegue fazer sim, com esforço, mas sem gastar muito, desde que você tenha resiliência, persistência, paciência, né? E foi muito legal também estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. E segunda-feira tá chegando, então vamos se organizar para começar na segunda-feira, né? Porque segunda-feira é o Dia Internacional de começar alguma coisa. Isso então... mesmo. É verdade. Mas se você quiser adiantar e já começar amanhã, ó, fique tranquilo. Mas obrigada. Obrigada. Olha, Obrigada, você daí de casa não sai não. Quer dizer, sai para tomar aquela água e volta, porque a gente tem uma outra live que se chama A Depressão Tem Cura? Propostas de tratamento e identificação de sintomas, que vai ser tão boa quanto essa aqui. Então, você volta, tá? Tchau, tchau e obrigada, gente. Obrigado, Lili. Tchau, tchau. Tchau.